Olá pessoal, meu nome é Júlia, eu sou estudante de Estética e Cosmética na Universidade Fevale e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa pele e quais os cuidados que nós precisamos ter com ela no dia a dia. O autocuidado diário e a saúde da pele. Para iniciar, nós vamos entender um pouco sobre a estrutura da nossa pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e a sua principal função é proteger as estruturas internas do ambiente externo. Então, ela funciona como uma barreira protetora. E ela também possui funções estéticas e sensoriais, como a textura, a maciez, a coloração e a sensibilidade. A pele possui três camadas principais. A primeira é a epiderme, a camada mais superficial. Ela é responsável pela renovação da pele e a sua principal função é ser uma barreira protetora contra os agentes externos. Já a derme é uma camada mais profunda. Ela possui vasos sanguíneos e vasos linfáticos e também anexos cutâneos, como os pelos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. A função da derme é nutrir a epiderme através dos vasos. Já a hipoderme, a última camada, ela é constituída por células adiposas. Essas células armazenam um excesso de gordura da nossa dieta, como os carboidratos. A função da hipoderme é de proteção térmica e de reserva energética. Então, quando nós estamos em momentos de jejum ou praticando algum exercício físico, nós utilizamos essa reserva energética para obter energia. Agora que nós entendemos sobre a estrutura da nossa pele, nós vamos ver sobre os tipos de pele existentes. A pele normal, ela possui um equilíbrio entre a produção de óleo e de água, então ela não possui um excesso de brilho e nem um excesso de ressecamento. Já a pele seca possui uma deficiência na produção de óleo e de água, então ela tem esse aspecto áspero, opaco e sem brilho, podendo muitas vezes descamar. Os fatores agravantes para a pele seca são genética, fatores hormonais, condições climáticas como o sol e o frio, e banhos muito quentes, além de agentes químicos muito agressivos, como detergentes, por exemplo. Todos esses fatores podem prejudicar essa pele, e ela também necessita de muita hidratação. Já a pele oleosa, ela possui um excesso na produção de óleo, então ela tem um aspecto brilhante, uma pele espessa e poros muito dilatados. Os fatores que agravam essa pele, essa produção de sebo, são a dieta, o estresse, os hormônios, a genética e condições climáticas, como a chuva e o calor. Essa é a pele mais propensa a ter acne e comedões, que são as espinhas e os cravinhos, e também a dermatite seborreica. Já a pele mista é uma combinação da pele oleosa e da pele seca. Na zona T, testa, nariz e queixo, ela apresenta maior oleosidade e tendência a acne. Já nas bochechas e extremidades do rosto, apresenta pele seca, com tendência à descamação e sensibilidade. Já a pele sensível é uma pele que apresenta pouca tolerância a determinados cosméticos, podendo haver reações como a coceira e a vermelhidão. Essa pele pode ser oleosa, seca ou mista, além de ser sensível. Fototipos. A classificação de Fitzpatrick ela é utilizada para avaliar a coloração da pele através da sensibilidade e da capacidade de bronzeamento da pele durante a exposição solar. Então, seguindo essa classificação, nós temos 6 tipos de pele existentes. O fototipo 1 é o fototipo mais baixo. As características dele são cabelo predominantemente ruivo, pigmento leitoso, numerosas sardas, sempre se queima e nunca se bronzeia. Já o fototipo 2 apresenta cabelo loiro, pigmento claro, muitas sardas, sempre se queima e levemente se bronzeia. O fototipo 3 apresenta cabelo castanho, pigmento claro, poucas sardas, frequentemente se queima e bronzeado médio. Já o fototipo 4 apresenta cabelo escuro, pigmento pardo, zero sardas, raramente se queima e o bronzeado é escuro. Já o fototipo 5 possui cabelo escuro, pigmento moreno, zero sardas, muito raramente se queima e o bronzeado é muito escuro. O fototipo 6 é o mais alto, apresenta cabelo negro, pigmento negro, zero sardas, ausente de queimaduras e bronzeado negro.
Agora nós vamos entender sobre as principais disfunções estéticas existentes. A acne é uma dermatose multifatorial, ou seja, ela é uma doença desencadeada por diversos fatores. Ela é a disfunção mais frequente que afeta de 85 a 100% da população. A acne ocorre através da inflamação do folículo pilosebáceo, pelo, composta então pelo excesso da produção de sebo pelas glândulas sebáceas e do acúmulo de queratina que obstrui o folículo, além da colonização da bactéria da acne. A acne, então, é classificada em lesões não inflamatórias, que são os comedões, os famosos cravinhos, e lesões inflamatórias, como as pápulas, as pústulas, os nódulos e os cistos. Essas são lesões vermelhas que podem conter pus. Os fatores desencadeantes da acne são predisposição hereditária, distúrbios hormonais, tensão emocional, variações no ciclo menstrual, influência alimentar e uso de certos medicamentos, entre outros. A rosácea é uma doença inflamatória da pele, que acomete as regiões da face, como as bochechas, o nariz, a testa e o queixo. É mais comum em pessoas com fototipos baixos, como o 1 e o 2, pela classificação de Fitzpatrick que nós vimos anteriormente. Mas ela pode ocorrer também em pessoas com fototipos mais altos, porém com menor ocorrência. A rosácea caracteriza-se por apresentar rubor, eritema, telangiectasias, pápulas e pústulas inflamatórias, além de sintomas como queimação, coceira, pele seca e ardência. Alguns fatores agravantes da rosácea são as emoções, a temperatura e o clima com o calor excessivo, os exercícios físicos intensos, condições de saúde e principalmente alimentos picantes, bebidas alcoólicas, bebidas quentes e alimentos ricos em histamina. Todos esses fatores desencadeiam ou agravam a rosácea, causando então vermelhidão e queimação no rosto. O melasma é um distúrbio de hiperpigmentação, ou seja, ocorre um excesso da produção do pigmento em determinada região, causando manchas, principalmente na face, que possuem uma coloração marrom clara ou escura. O melasma ocorre igualmente dos dois lados do rosto e possui um formato irregular. 90% dos casos ocorrem em mulheres e em fototipos mais altos, como do 3 ao 5. E a maior parte das ocorrências do melasma ocorrem durante a gravidez e após a menopausa. Os fatores desencadeantes do melasma são exposição à luz solar, que estimula a síntese da produção de melanina, estimulação hormonal e influências genéticas. A hiperpigmentação periorbital, popularmente chamada de olheiras, é uma disfunção que se caracteriza por uma alteração na coloração que forma um pigmento marrom na região dos olhos. E os fatores desencadeantes das olheiras são o tabagismo, o álcool, a respiração, a privação do sono, o cansaço, medicamentos vasodilatadores, estresse físico e emocional e fatores genéticos, entre outros motivos. Rugas e linhas de expressão. As rugas e as linhas de expressão surgem com o avanço da idade, onde ocorre a diminuição de colágeno e elastina na nossa pele. O envelhecimento cutâneo é um processo influenciado por fatores intrínsecos, que são fatores inevitáveis relacionados com a idade e com a genética, e fatores extrínsecos, então fatores externos como a exposição solar, a má alimentação, o estresse e o tabagismo. As rugas dinâmicas, elas aparecem conforme movimentamos o nosso rosto, e quando ele está relaxado, elas desaparecem. Já as rugas estáticas, elas já estão fixas e aparecem mesmo com o rosto relaxado. As linhas de expressão são linhas adquiridas no ato de sorrir, por exemplo. Dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele caracterizada por lesões avermelhadas, com prurido intenso, ou seja, coceira, perda de água da pele e, consequentemente, a descamação. Está relacionada a fatores genéticos, imunológicos e ambientais.
Para as pessoas que possuem dermatite atópica, recomenda-se hidratar a região afetada, tomar banhos mornos e rápidos e evitar o uso de cosméticos que obtenham corantes ou fragrâncias. Os fatores agravantes da dermatite são o uso excessivo de sabonetes, banhos extremamente quentes, piscinas com cloro, ar-condicionado, produtos químicos, algumas medicações, o estresse e a má alimentação. Recomendando, então, que evitem esses fatores para que não seja desencadeada a dermatite. A dermatite seborreica é uma alteração crônica da pele, onde ocorre uma inflamação em áreas que possuem uma grande quantidade de glândulas sebáceas. Então, é mais comum em áreas com oleosidade excessiva, como a face, o cabelo e o dorso. Ela é caracterizada, então, por placas descamativas e amareladas. Para manter a nossa pele saudável e protegida, são necessários alguns cuidados básicos e diários que precisamos ter com a nossa pele. São eles a higienização, a hidratação e a fotoproteção. O primeiro passo, então, que é a higienização, é essencial para remover as sujidades provenientes da poluição, assim como resíduos de maquiagem e secreções naturais como o suor e o sebo. Já o segundo passo, que é a hidratação, é importante para manter as atividades metabólicas e fisiológicas do corpo humano, ou seja, manter a integridade da nossa pele, para que ela consiga exercer a sua função protetora. Assim como dar um aspecto saudável, macio, com flexibilidade e elasticidade, diferente daquela pele desidratada que possui uma aparência áspera, opaca e descamativa. Por fim, o terceiro passo é a proteção solar, pois a exposição excessiva aos raios solares, como o UVA e o UVB, podem ser prejudiciais à saúde da nossa pele. Então, podem surgir manchas, como o melasma e as famosas sardinhas, o câncer de pele, assim como o fotoenvelhecimento, que ocasiona as rugas e a flacidez. Então, por isso, os protetores solares são tão importantes, formando uma barreira protetora contra os raios e protegendo a nossa pele contra o surgimento dessas disfunções. Agora vamos entender um pouquinho sobre o potencial hidrogênico, uma escala conhecida como pH. Essa é uma tabela que mede a acidez, a neutralidade ou a alcalinidade, tanto da nossa pele como dos cosméticos. A escala do pH pode variar de 0 a 14, sendo de 0 a 7 ácido, o 7 é neutro e o do 8 ao 14 é pH alcalino. A nossa pele, ela possui um pH ácido entre 4,2 e 5,8 nessa escala de pH. Nesse sentido, quando falamos em cosméticos, é importante utilizarmos aqueles com o pH mais próximo da nossa pele, para manter a integridade da mesma sem alterar a barreira cutânea. Seguindo o raciocínio da escala de pH, nós vamos falar um pouco sobre os sabonetes. Os sabonetes em barra possuem um pH alcalino de 9 a 10. Então, eles podem ser irritantes para a nossa pele. Então, lembrando, a nossa pele ela possui um pH ácido. Quando nós usamos um sabonete em barra, ele altera a nossa barreira cutânea, deixando ela sensível e desidratada, causando então a inflamação e a acne. O seu uso, então, ele não é indicado principalmente para o rosto e nem para o corpo. Já o sabonete líquido, ele possui um pH ácido neutro, de 5 a 7. Então, esse é um pH próximo ao da nossa pele. E os sabonetes líquidos, eles possibilitam o desenvolvimento de formulações adequadas para cada tipo de pele. Então, por isso, eles são os mais indicados para uso no rosto, em sabonetes faciais, e no corpo, em sabonetes corporais, garantindo assim a integridade da nossa pele e a sua hidratação. Quando nós falamos em sabonetes faciais, nós estamos falando em diversos tipos de sensoriais. A espuma, por exemplo, ela promove uma limpeza ainda mais suave e delicada do que os sabonetes líquidos, por exemplo, e ela é utilizada então para todos os tipos de pele. Já o gel ou líquido, eles não deixam resíduos e não irritam a pele. Os sabonetes em gel são ideais para as peles oleosas por terem um sensorial refrescante. E as emulsões de limpeza, então, elas são ideais para remover a maquiagem e também são muito utilizadas para peles secas.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como remover a maquiagem. Como nós sabemos, é muito importante retirar a maquiagem após algumas horas de seu uso, principalmente antes de dormir, evitando problemas como irritação da pele, aumento da oleosidade e da acne. Existem então diversos cosméticos utilizados para remover a maquiagem, e deve-se escolher o que mais se adapte à sua rotina. O primeiro passo, então, é escolher um removedor de maquiagem como o demaquilante líquido, que é uma solução utilizada para retirar maquiagens mais pesadas, com o auxílio de um algodão. Já a água micelar é uma solução suave e eficaz para remover maquiagens mais leves, geralmente bem tolerada por todos os tipos de pele, incluindo as peles mais sensíveis. Já os lenços demaquilantes são embebidos em uma solução de limpeza que remove a maquiagem e a sujeira com facilidade. Deve-se atentar à composição dos lenços, pois alguns possuem componentes alcoólicos e podem ser irritantes para peles sensíveis. Por fim, o cleansing oil é uma base de óleos muito eficaz na remoção de maquiagens mais pesadas e resistentes. É bastante indicado para peles sensíveis, pois evita o atrito entre os algodões e os lenços. Já o segundo passo é utilizar um sabonete facial líquido específico para o seu tipo de pele, retirando o excesso de impurezas que ficaram na pele. E por fim, o terceiro passo é a hidratação. Hidratantes e ingestão de água. Quando nós submetemos a nossa pele a fatores externos como sol, ventos e banhos quentes, além do envelhecimento, o mecanismo de hidratação natural fica prejudicado. E por isso existem duas formas de hidratação da pele que se complementam. A primeira é a água que ingerimos. Ela é muito importante para manter a hidratação da pele. Por isso é necessário beber bastante água durante o dia. E a segunda são os cosméticos hidratantes. Eles são coadjuvantes importantes no processo de hidratação, tratando o ressecamento e impedindo a saída de água da nossa pele. Existem texturas de hidratantes específicos para cada tipo de pele. Em primeiro lugar, nós temos o creme, uma textura cremosa e densa, indicada para peles secas ou desidratadas. Em segundo lugar, nós temos a loção hidratante. É uma textura fluida e de fácil espalhabilidade, indicado para peles normais. O sérum é uma textura líquida e de fácil absorção, então ele é indicado para peles mistas a oleosas. E por fim, o gel ou gel creme é uma textura refrescante, indicado então para peles mistas e oleosas. Proteção solar. Existem dois tipos de protetores solares. Os protetores solares físicos, eles possuem baixo potencial alergênico, sendo muito utilizados para peles sensíveis, como rosácea, por exemplo. Porém, eles possuem esse aspecto esbranquiçado. Já os protetores solares químicos, eles já possuem um sensorial mais aceitável, transparente na pele. Porém, eles são mais sensibilizantes, não sendo totalmente suportados em peles muito sensíveis. Existem vários tipos de formas cosméticas utilizadas em protetores solares, como as emulsões, os sprays, os bastões e os géis. E também existem protetores solares com cor. Eles podem ser utilizados no lugar da base e garantem ainda mais proteção contra os raios UV. Então, falando um pouquinho sobre a quantidade necessária para garantir a proteção solar, nós estamos falando de 2 mg por centímetro quadrado, e isso é aproximadamente 3 dedos de protetor para o rosto e para o pescoço. Também é importante reaplicar o protetor durante o dia, em média a cada 3 horas, dependendo do fototipo de cada pessoa. É necessário utilizar o protetor em momentos em que a exposição solar é excessiva. Então, quando nós estamos caminhando na rua, por exemplo, mesmo em dias nublados. Para finalizar a nossa videoaula sobre os cuidados básicos com a pele, eu deixo aqui um recado muito importante. Procure um profissional especialista em pele para descobrir o seu tipo de pele e quais são os cosméticos ideais para você, garantindo assim a saúde da sua pele. Então, pessoal, foi essa a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido um conteúdo enriquecedor que auxilie vocês nesse cuidado com a pele que é tão importante para a nossa saúde e autoestima. Um beijo e até a próxima!